Estreou o capítulo 2 do melhor anime de todos os tempos, Dandadan, e fez muita gente se questionar sobre a real habilidade do Mal-Olhado, e muitos deles falaram coisas que não sabiam sobre o personagem. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o universo de Dandadan, se inscreve, é claro, nesse canal maravilhoso e fique até o final do vídeo, que com certeza você vai sair daqui expert nesse canal e não cairá mais na conversa de bebedores de suco de abacaxi. Vez aparecendo com esse belo roxinho, aquele olhar de mendigo que não faz a barba direito e muito menos penteia o cabelo, para falar um pouquinho mais sobre Dandadan em exclusivo desse segundo capítulo dessa obra maravilhosa, que está mais uma vez agraciando-nos com a sua segunda temporada. Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, temos diversos desavisados passando informações completamente fora de contexto, sem sequer entender exatamente o que está acontecendo na obra. E graças a isso, vou trazer para vocês um pouco mais sobre o Mal-Olhado e quem realmente é esse personagem, e tudo o que aconteceu no seu passado, e por que ele é essa criatura cruel que todos estão observando. Tudo na história do Mal-Olhado começa com uma criança simples e comum que queria somente se divertir com seus amiguinhos, mas infelizmente ele foi preso desde o seu primeiro momento de infância, porque constantemente o vulcão entrava em erupção e ele deveria ser o sacrifício para proteger todas aquelas crianças, como eu falei para vocês. E o que aconteceu durante esse processo? Absolutamente nada. Em nenhum momento ele foi resgatado daquele local. O garoto é completamente consumido pelas chamas, simplesmente para proteger todos os habitantes daquele lugar. E é exatamente aí que começa a história do Mal-Olhado, coisas que muita gente não entende, e vai por mim. Ouvi de vários vídeos de várias pessoas diferentes de canais de animes dizendo que essa criatura Mal-Olhado nasceu corrompido exatamente aí, que após a morte dele, ele se tornou uma espécie de yokai extremamente poderosa, mas não aconteceu isso em momento nenhum. Se você seguir o fluxo da história, você vai perceber que após os acontecimentos, após a morte do garotinho que se sacrificou, na realidade, ele se tornou uma espécie de protetor, no caso, um deus da montanha, que protegiam todas as pessoas. E isso é revelado pra gente em dois momentos dentro de Dandadan. O primeiro momento que a gente tem revelado que, no caso, ele é um deus da montanha, é simplesmente esse, o primeiro aparição que foi dado pra gente no segundo capítulo, de um garotinho com uma expressão extremamente serena e completamente bem-humorado, mostrando que agora dessa vez ele está livre, é claro, e ele pode brincar à vontade, coisa que ele faz durante o capítulo todo, sempre chamando a atenção das pessoas, mas durante esse processo, quando ele sempre aparece para as pessoas, uma energia estranha faz as pessoas irem pro Isekai do Herói do Escudo. E aí que as pessoas não entendem, tá? Eles atribuem essas ações, essa energia negativa, ao próprio espírito do garoto que se sacrificou, mas está muito errado, porque ele é um deus protetor. Quando esse garoto morreu, quando ele deu a vida dele para proteger as pessoas desse vilarejo, mesmo ele se sentindo completamente mal por estar sozinho, por apenas querer brincar, ele morreu atrás de bons sentimentos. Então, exemplo, as pessoas agradeciam ele durante as chamas, enquanto as chamas consumiam seu corpo, pela benfeitoria que ele estava fazendo. Então ele se tornou um deus da montanha graças a essas energias positivas. E por que, Sonarken, que isso não aconteceu depois que outras pessoas morreram? Porque outras pessoas morreram e se tornaram espíritos ruins? Simplesmente porque essas pessoas, não tinha pessoas agraciando elas mais. Elas morreram apenas em solidão. O deus da montanha, o deus protetor, já estava lá e conseguia realizar o seu trabalho. Então a energia negativa vai tanto dos pais das crianças mortas, quanto também, é claro, das próprias crianças. E também é pela própria aparência do personagem. Em todo momento, todo mundo que lê Dandadan, quem lê o mangá, sabe que os personagens que têm uma aparência mais feinha, digamos assim, automaticamente eles são inimigos, e pessoas que têm uma aparência mais jovial, uma aparência mais bonita, dá a entender que eles são aliados ou pessoas boas, ao menos por enquanto na obra. A gente está por volta do capítulo 200 e até agora sempre foi assim, já que ele foi um espírito guardião, um espírito da montanha, já que ele foi sacrificado para o bem das pessoas, para a proteção das pessoas. Não tem como você dizer que o personagem apareceu lá e o personagem é maligno somente porque ele foi sacrificado. Envolve muitas outras coisas. As pessoas que dizem isso para vocês estão completamente equivocadas, estão completamente erradas na informação. Eles ignoram o fato de simplesmente, para você ter uma noção, no capítulo, a serpente Tatsu nos pés do espírito, e ele diz, tem algo lá embaixo, e a energia é emitida a partir dos pés dele. Então não é ele que envia, mas as pessoas dizem que é ele. Então esse ser, ele não é corrompido em nenhum momento até esse ponto. Mas notem que durante o capítulo, é claro, no momento em que as pessoas vão morrendo, o tempo vai avançando e o filtro vai se tornando um pouco mais roxo. A gente tinha antes um filtro mais antiquado, um filtro mais simbolizando o passado, e esse filtro, ao decorrer da obra, ao decorrer do capítulo, ele foi se contaminando
é graças às pessoas que foram mortas ao decorrer do tempo. E é exatamente o que vai acontecendo ao decorrer de diversas pessoas que vão morrendo. Então esse espírito, que é um deus da montanha, aos poucos ele vai se corrompendo, mas em momento nenhum ele matou um único indivíduo. Quem matava todo o tempo era somente a serpente Tátis. Como eu falei pra vocês, tem muita gente hoje em dia que eu não sei se ignora o que assiste ou se assiste com má vontade e depois vai gravar vídeos na internet, mas ignora os preceitos simples, as coisas mais óbvias que está mostrando no capítulo. Não consegue absorver praticamente nada e pior, tenta replicar pra vocês. Então quando dizem que o mal-olhado é maligno, não, é só as circunstâncias que fizeram ele ser mal. E a situação piora exatamente aí quando a gente vê os membros da família Quito, aquelas pessoas que realmente fazem os sacrifícios, tudo acontece graças a eles, ele percebe que não consegue proteger absolutamente ninguém. A gente nota também que o cabelo do personagem está crescendo e isto ficou extremamente complicado das pessoas entenderem, a maioria delas não conseguiram. Justifica, é claro, que o cabelo dele está crescendo porque está absorvendo mais energias ruins. Então ele está se enraizando por todos os acontecimentos, está sentindo absolutamente todas as coisas ao mesmo tempo. Então sabe, todos aqueles espíritos que morreram ao decorrer do tempo, se você notar, essa casa, ela é uma casa mais moderna, passou muitos e muitos anos, ele absorveu toda aquela energia maligna e está vivendo todo aquele sofrimento ao mesmo tempo. Isso justifica as mudanças de filtro, justifica as mudanças da maneira do personagem agir, e esse foi o ponto de ebulição do personagem. Quando ele percebeu que não conseguia mais proteger ninguém, aí acontece exatamente isso. Essa é a última vítima que fez o acúmulo de energia negativa suficiente para corromper o espírito do mal-olhado, somente por causa desse garotinho, e aí sim os dois seres se fundiram. O filtro fica completamente negro, simbolizando, é claro, as casas que estão sendo soterradas, mas também um excesso gigantesco de energia amaldiçoada, que todas as pessoas constantemente eram mortas apenas para ser feitas de sacrifício para proteger uma cidade que eles já nem mais gostavam. Então foi aí que o espírito se corrompeu completamente. A partir desse momento que ele começou a se considerar uma entidade completamente diferente, apenas pela fusão desses dois personagens. Nesse exato momento, ele absorveu o espírito do garotinho e se transformou em uma nova criatura. Após a fusão desses dois seres que a gente tivemos a primeira apresentação do mal-olhado em espírito. A união de dois corpos diferentes, de dois espíritos diferentes, deu nascimento para um novo ser. E aí que responde uma das grandes perguntas que a gente tem dentro de Dandadan. O que acontece quando um yokai consome o máximo possível de vitalidade? A resposta é essa. Ele renasce como um ser extremamente poderoso, mas como um novo ser. Isso foi respondido pra gente, uma pergunta, é claro, da Vovó Turbo por volta dos primeiros capítulos, que ela diz que um yokai constantemente persegue vitalidade, e vitalidade também seria justificada ao acúmulo de energia amaldiçoada, que foi isso que esse deus da montanha consumiu constantemente, o que mudou também a personalidade dele. Ele passou de um espírito gentil a um espírito completamente rancoroso e vingativo, graças a todas as pessoas mortas. É extremamente óbvio de você perceber isso. Eu realmente não sei como as pessoas que assistiram o capítulo não conseguiram entender, eu não sei como as pessoas conseguiram explicar coisas totalmente diferente às outras pessoas, eu realmente não faço a menor ideia, mas é uma das coisas mais fáceis de você pegar sobre esse personagem, tá? E a maneira que ele foi criado. O Yuki Nobutatsu, ele tá explicando a sua obra, tá explicando o seu conjunto, o seu enredo, a partir dessas pequenas coisas. E aí que chegamos nessa criatura completamente fria e calculista que vocês conhecem como mal-olhado. Após ele absorver, após ele possuir o Didi, finalmente ele se tornou essa criatura completamente nova. O Didi é útil para esse espírito? Coisa que muita gente me pergunta nos comentários. Sim e não ao mesmo tempo. O Didi é uma espécie de incubadora. Adivinha por quê? O mal-olhado ainda não revelou todo o seu poder. Ele é uma espécie de bebê que está dentro de um embrião e está esperando, é claro, amadurecer para ficar extremamente mais poderoso. E a dualidade do Yuki Nobutatsu, a genialidade dele, se mostra exatamente aí. Porque o personagem ele tem dois seres dentro de si, dentro, é claro, de um terceiro ser, brigando constantemente. Vou ser bom ou vou ser ruim? E é claro que ele mata as pessoas simplesmente porque ele é uma criança e acha que matar os outros é uma brincadeira. Ele absorveu todos aqueles espíritos ruins, como eu falei pra vocês, mas também ainda tem a essência do deus da montanha, que constantemente queria apenas brincar e fundiu as duas coisas, dando à luz a um novo ser que constantemente espera
para renascer. Mas muita gente se perde constantemente nisso, talvez porque não leram os mangás, talvez porque não veem o anime da forma que é para ser vista, com toda certeza, mas é muito fácil de explicar todo o nascimento do Mal-Olhado somente de você olhar essas características dos personagens. Em relação aos poderes do personagem, que é o que a maioria de vocês querem saber, ele tem os poderes de mandar as pessoas pro Isekai. Olha só que maravilha. E no estado atual do mangá, é um dos personagens mais poderosos de todo o Dandadan sem sequer ainda ter evoluído. O Didi, para você ter uma noção, recentemente deu um chute no inimigo capaz de mandá-lo diretamente na lua. Você já viu um feito de poder desse tão absurdo? A não ser, é claro, fora de Dragon Ball. Duvido muito se você não viu nesses grandes shonens que a gente sempre assiste. Mas uma olhada é um dos personagens mais interessantes de todo Dandadan. A gente tá esperando a evolução dele. Talvez ele tenha fortes indícios de ser o vilão principal da série. Só pra concluir pra vocês, tá, gente? Tem muita gente, realmente, mas muita gente mesmo, que tá olhando Dandadan somente pelos números, que tá fazendo conteúdo de Dandadan somente pelos números e não entende absolutamente nada do que tá sendo transmitido na obra. Julga alguns momentos da série que realmente tem que ser julgados, ela aborda temas extremamente pesados, mas faz isso com 2 pesos e 2 medidas, tá? Tem muita gente aí que ignora completamente o fato de pessoas serem sacrificadas, mas reclamam quando tá aparecendo uma cena ali da Momoyase em volta de um monte de personagem masculino, sabe? É aquela problematização que as pessoas fazem em anime que, eu vou ser sincero com vocês, na minha visão não faz sentido nenhum. Só assiste o anime, se a cena te incomoda, muda de anime, vai assistir as aventuras de Hantaro, vai tomar seu suquinho de abacaxi e não passa Dandadan como se fosse algo superficial. Essa obra tem muito conteúdo escondido, essa obra tem muitos assuntos relacionados a mitologias, tem referências nessa obra em tudo que é canto. Se você vê uma escrita lá, traduz a escrita que você vai pegar uma lenda, uma história japonesa, que é muito interessante, mas coisas que as pessoas deixam passar e transmitem para vocês. Sobre o Mal-Olhado, por enquanto a gente só tem isso de informação. Em relação à criação do personagem, ele de início não era uma pessoa maligna, se tornou maligna após isso. E se você não entendeu agora, você está completamente entendido do assunto. Olha só que maravilha. No mais é isso, deixe nos comentários para mim saber a sua opinião, é claro. Também não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me deixa mais aliviado. E deixe aí nos comentários para mim saber. O Dandaday vocês querem quinta ou sexta-feira? No mais é isso, e Sonar quem diz. Não bebam suco de abacaxi. Tchau!